Paz de Jesus, vamos para o nosso quinto dia de devocional. Hoje nós vamos falar de Maria de Betânia. O tema de hoje é: entregue o seu perfume ao único que é digno do primeiro lugar. Vamos para a palavra já? Está lá em João, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então vamos lá. Jesus, ele chama cada pessoa para servi-lo de uma forma diferente. O que ele tem para cada um de nós, aqui para cada uma de nós, é exclusivo e é particular, porque ele também sabe o que cada uma de nós precisa entregar. E às vezes o que ele vai nos pedir pode parecer que não faz sentido nenhum, pode parecer que Jesus está exigindo muito ou esperando muito de nós, mas, né, mais do que das outras pessoas, né? Parece que ele espera mais de nós do que dos outros. Mas na verdade, né, isso é uma mentira, né? Não é uma verdade. Por quê? Porque ele deseja o 100% de todas nós, né? De cada uma de nós. Ele deseja o nosso coração por completo. Ele diz lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento e mais importante. Então Maria, enquanto ela estava ali derramando aquele perfume aos pés de Jesus, ela estava dizendo, na verdade, a ele que ele é o bem mais precioso que ela tinha na vida, né? O maior tesouro era a presença dele. Ela preferiu perder algo que poderia proporcionar uma garantia, uma segurança, um bem-estar para ela aqui na terra, para poder depender da garantia que vinha de Jesus. E ela foi julgada, foi mal interpretada pelas pessoas, por quê? Pessoas que não tinham a mesma visão espiritual que ela. Então, algumas vezes, as nossas entregas, elas vão parecer loucura para as outras pessoas. Elas vão nos dar sugestões, né? As pessoas vão vir com sugestões para nós que vão parecer boas, mais fáceis, né? Mas às vezes não é o que Deus quer, não é o que Deus está pedindo. E aí no Salmo 118:8 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E lá em Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí muitas vezes, né, nós teremos que o quê? Que estar dispostas a lidar com o julgamento, com a discordância, com a decepção das pessoas e abandonar toda a dependência emocional, né? Todo o medo da rejeição, para que nós nos livremos também do quê? De toda a idolatria, né? Idolatria a homens, idolatria a bens materiais e etc. Idolatria é o quê? É tudo que a gente coloca às vezes na frente de Deus, né? Às vezes uma escolha que a gente vai fazer, a pessoa chama a gente para fazer algo ou dá uma sugestão e pra gente não querer desagradar ela, a gente vai e faz o que ela quer, sendo que Deus já falou pra gente fazer outra coisa, ou pra gente não fazer determinada coisa. Isso também é idolatria, né? Não é só a imagens, não é só bens materiais, também pode se tornar objeto de idolatria. Mas olha só, a boa notícia é que se nós obedecermos, né, a Jesus, se nós colocarmos realmente ele em primeiro lugar, se nós entregarmos o que ele está pedindo, abrirmos mão do que ele está pedindo para a gente abrir mão, o próprio Jesus nos defende e nos justifica, né? No último versículo também, ele diz assim, né, que eles nem sempre teriam ele, né, aqui na terra, aqui nesse mundo, a presença dele física, né, aqui nesse mundo, nessa terra, né? E da mesma forma nós também, né? Agora, esse momento que a gente está vivendo agora, que é o momento da graça de Deus, né? Onde a porta da graça está aberta para todo aquele que se arrepende,
é a oportunidade que nós temos, né? O tempo de salvação, o tempo de viver o processo de santificação é agora, né? E aí diz lá em Hebreus, né? Capítulo 12, versículo 14, diz assim, que sem santificação ninguém verá Deus. E no mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, também, o versículo 1 e 2, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e se assentou à direita de Deus no trono, né? E lá em Mateus também, capítulo 16, versículo 25, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder, né, quem perder a própria vida por minha causa, ou seja, pela causa de Jesus, a encontrará. E a gente sabe que realmente vai haver essa diferenciação entre as pessoas, né? As pessoas que entram pela porta estreita e as pessoas que entram pela porta larga. As virgens que se prepararam, que estavam com azeite, que se mantiveram, e as virgens que não se prepararam, né? Então a gente sabe que vai ter essa divisão, né? E é importante o quê? A gente manter, né, em perseverança, em continuidade. Às vezes a gente começa a nossa caminhada com Deus com um nível, assim, de fé, de entrega, maravilhados, assim, pela salvação dele na nossa vida, conhecendo, achando maravilhoso cada palavra que ele fala pra gente. Só que depois, ao longo do tempo, o que acontece? Às vezes a gente começa a se acostumar com as coisas sobrenaturais, a gente começa a esfriar, a nossa fé começa a se enfraquecer. No mundo de hoje, nós temos muitas distrações. Nós não temos mais, assim, é difícil a gente conseguir viver uma vida simples, né? Nós somos bombardeados com um monte de informações, o desejo por comprar, por ter, por consumir é cada vez maior, né? Nós somos incentivados, provocados, tentados a isso o tempo todo. Então, assim, é cada vez mais difícil se manter nessa vida simples, né? No evangelho simples, no orar, no jejuar, no buscar, no confiar de todo o coração, crer como uma criança e entender ali, né, que buscando o reino de Deus acima de tudo e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, né? E Maria, ela tinha isso como um estilo de vida. Então, assim, ela começou bem e ela se manteve também, ela teve constância de colocar Jesus em primeiro lugar. Por quê? A Bíblia mesmo traz mais 2 exemplos dela, né? De quando o irmão dela, Lázaro, havia falecido e Jesus chegou, né, depois de já estava ali no 4º dia, e a Marta, né, irmã da Maria, ela ficou debatendo ali com Jesus sobre a questão da ressurreição, enfim. Mas quando Maria, né, ficou sabendo ali que Jesus estava lá, que estava chamando por ela foi ao encontro de Jesus e ela se lançou aos pés dele, a hora que ela chegou diante dele. E um outro momento também que Jesus foi visitá-los, né? Numa outra data, num outro momento, Maria, ela escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E ela também foi criticada por essa atitude, foi criticada por Marta, né? Pela irmã dela, né? Que até falou para Jesus, o senhor não vai falar para ela me ajudar e tal? Eu tô aqui fazendo um monte de coisa sozinha, ela tá aí sentada, né? E aí Jesus a defendeu também nessa ocasião, né? Falou para ela, Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada, né? Então, assim, essa palavra, né, esse dia aí do devocional, Deus entregou para mim essa mensagem. E primeiro realmente veio isso para minha própria vida em primeiro lugar. E Deus me mostrou qual era o meu medo, né? O que estava criando um empecilho ali para eu entregar e qual era o meu perfume de nardo, né? A bênção, o bem, né, precioso para mim que eu precisaria entregar aos pés de Jesus. Então, o meu desejo é que ele possa revelar também a cada uma que está ouvindo aqui essa mensagem, que ele nos dê a força necessária para confiar nele, né, e para colocar ele em primeiro lugar, crendo que ele vai nos defender e ele vai nos recompensar. E aí eu quero deixar 3 perguntas aqui para sua reflexão. Primeiro, qual é o seu perfume de nardo? Quem é a pessoa que você ama, ou um bem material, ou um sonho, ou uma bênção que você precisa entregar aos pés de Jesus, que você precisa colocar aos pés dele, para que ele continue sendo o primeiro no seu coração e na sua vida. Segundo, qual é a área da sua vida, a pessoa ou a situação que tenta te levar a querer ou a fazer as coisas do seu jeito e no seu tempo? Em terceiro lugar, o que te ameaça e te faz sentir medo de entregar?
E eu quero nesse momento também fazer uma oração, não só por você, mas por nós, né? Que o Senhor nos liberte de tudo o que pode nos levar à idolatria no nosso coração, de tudo que pode ameaçar a nossa obediência completa a Ele. E que Ele nos ajude a viver uma vida de rendição, de renúncia, de entrega, que Ele nos ajude a ser mais, né, de Jesus do que fazer para Jesus. Ele quer que a gente seja mais dele, né? Que o nosso coração seja mais inteiramente completo e entregue a Ele, mais do que o que a gente faz para Ele. E em nome de Jesus, que a gente consiga realmente viver isso, né? A Bíblia também diz que assim, em nós está às vezes o querer, mas não o efetuar, porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, né? Mas o mal nós estamos sempre cometendo. Foi um versículo citado pelo apóstolo Paulo. Mas ele também diz que, né, ele clamou a Deus para que tirasse dele essa fraqueza na carne, mas Deus disse a ele, né? Deus sabe que nós somos pó, né? Nós temos que querer obedecer, mas o poder para isso vem do Espírito Santo, né? E ele diz assim, que a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, por meio de Jesus. Então que Deus venha realizar essa obra na nossa vida hoje, que a gente possa colocar Ele em primeiro lugar.